Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar acompanhando essa programação. Estamos aqui com o podcast Logos, um programa de debates e ideias. E hoje nós temos um tema muito especial. O tema é o seguinte: pode um cristão ser de esquerda? Olha só que tema massa, hein? Pode um cristão ser de esquerda? Tem aumentado nas redes sociais alguns cristãos que são da ideologia de direita gravando vídeos afirmando que um cristão que seja de esquerda, ele não é cristão. Só que geralmente são vídeos, cortes de vídeos e são rasos. Não tem uma exposição teológica que diga o motivo, a razão, a circunstância de tal afirmação. Ela está se baseando em quê para dizer que um cristão não pode ser de esquerda? Seria apenas na questão política? Ou de fato tem alguma fundamentação bíblica que ela possa se valer? Lembrando também que a gente vive um momento da nação brasileira, dessa polarização direita-esquerda, e as pessoas têm respostas prontas e simplórias para tudo, mas temos que analisar que, embora exista sim uma ideologia predominantemente de direita e uma ideologia predominantemente de esquerda, também tem a questão da extrema direita e a extrema esquerda. E nem todo cristão é de extrema direita e nem todo cristão é de extrema esquerda. Como também cada ser humano ele é uma complexidade. Não quer dizer, por exemplo, que um cristão de esquerda ele comprou um pacote e ele concorde com tudo de ideologia de esquerda. Como também não quer dizer que um cristão de direita ele comprou um pacote e ele concorde com tudo que se prega na ideologia de direita. Então, eu acredito que é muito complexo esse debate e eu fiquei surpreso quando eu me deparei com uma influenciadora digital dizendo que se você é um cristão alinhado à ideologia de direita, que você não poderia sequer ter amizade com alguém que é alinhado com a ideologia de esquerda. E eu fiquei pasmo. E eu falei, não, isso sim é ser anticristão. Porque não faz o menor sentido esse tipo de premissa. E para esse bate-bola, esse bate-papo aqui, essa prosa que iremos ter, está um convidado especial, Sérgio Pedro, meu grande amigo. Ele é pastor da Igreja Congregacional e já corrigindo, que muito se confunde, não é a congregação cristã, é a Igreja Congregacional, né? Que é pioneira, né, no protestantismo aqui, na inserção do protestantismo aqui no Brasil. Ele também é psicólogo, ele também é acadêmico no curso de pós-graduação de mestrado em Ciência da Religião da PUC São Paulo. E ele vai estar falando comigo porque ele se autodeclara da ideologia de esquerda e ele vai estar aqui para dirimir essas dúvidas e a gente poder fazer essa provocação e essa reflexão. Até porque no dia a dia acabou o diálogo. Por conta dessa polarização, você não consegue mais dialogar com as pessoas. As pessoas elas não escutam para compreender o outro. As pessoas elas estão ouvindo para responder o outro. Então, de repente, que esse podcast, assim, é o meu desejo, ele venha servir de utilidade pública, ele venha servir para trazer informações, esclarecimentos e, quem sabe, reestabelecer um diálogo tão importante e necessário nesse momento. Então, o tema é: pode um cristão ser de esquerda? E já para fazer essa abertura, eu já vou passar a palavra para o Sérgio Pedro fazer uma introdução do tema, mas eu já vou deixar aqui uma pergunta. Meu nobre amigo Sérgio, quando você diz que é um cristão de esquerda, o que exatamente significa dizer ser um cristão de esquerda? E já dentro dessa pergunta, um cristão de esquerda está alinhado aos princípios bíblicos, sim ou não? Que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Que é o que tanto se discute na internet. Tá contigo a palavra. Obrigado pelo convite mais uma vez, um tema polêmico. Bom, assim, a questão é assim, você falou, pode um cristão ser de esquerda, né? Então, eu vou responder por mim. Pode porque, né, é um pensamento que eu tenho. E se a gente pensar também, essa ideia de esquerda, direita, é um pensamento relativamente novo, né? Parte da história você não tinha essa visão.
Você começa principalmente ali a partir daquele momento da Guerra Fria, né? Do surgimento da antiga União Soviética. Você tinha ali uma questão exatamente com os Estados Unidos, né? Tanto que a gente vive o período de ditadura aqui, com esse pensamento do comunismo, quer dizer, um fantasma que até hoje assombra a sociedade. Então tem crente que tem medo de encontrar um comunista debaixo da cama. Então, você tem, né, um pensamento... Na verdade, é um grande fantasma, porque, primeiro que no Brasil nunca houve comunismo, nunca houve. Você teve uma ideia dessa concepção, como eu disse, lá naquele período da Guerra Fria, tanto que era uma caça aos comunistas, isso era... e aquilo jamais saiu desse pensamento da sociedade. Mas é um pensamento muito raso, né? Então, quando eu pensando hoje nesse modelo, nesse sistema de governo, se a gente for pensar assim, enquanto sociedade, eu entendo que quando nós olhamos para os padrões bíblicos, o movimento social, né, esse pensamento que é o mais atrelado ao movimento de esquerda, ele está muito mais próximo de Cristo do que da extrema-direita, se nós olharmos. Porque quando nós chegamos, quando você começa a olhar nos primeiros ensinamentos de Cristo, ele traz exatamente uma contrariedade em relação à sua forma de viver, sua existência aqui enquanto homem, né, que viveu aqui entre nós, porque ele estava sempre próximo aos excluídos, mulheres, né, os doentes da época, né, que por determinados tipos de condições de saúde eram até mesmo retirados da sociedade, prostitutas, né, os pobres, os órfãos, as viúvas, ou seja, ele estava muito mais próximo aos excluídos do que a elite. Veja que até quando ele vai, após a sua morte, ele só não é jogado em qualquer lugar, porque José de Arimateia chega e cede o túmulo ali, né? Um túmulo que ele ainda não havia sido usado pela família, né? Era alguém de posses, chega e fala, eu reivindico o corpo e eu quero sepultá-lo lá, porque senão ele seria jogado em qualquer lugar. Veja, ele viveu entre os excluídos, e se não fosse José de Arimateia, ele seria enterrado como indigente. Era isso, né? Porque ele não tinha condições. Passa a sua vida de uma família de classe, pensássemos hoje, no termo de sociedade, de classe média baixa, não é alguém que veio da elite, de uma cidade que também não era bem vista. Então, quando nós olhamos para isso, e é essa a ideia do pensamento social, que é a ideia do socialismo, é exatamente isso. Quer dizer, quem, teoricamente, são os mais próximos de Jesus. Quando ele fala, tive sede, tive fome, tive preso, né, ele exatamente coloca dentro disso essa condição do excluído. Então, se eu olhar hoje o pensamento de extrema-direita, que hoje, por exemplo, as pessoas idolatram bilionários. Aí eu olho para Jesus, será que Jesus idolatraria Elon Musk, né? Será que ele teria esse mesmo vínculo, né, com o bilionário? Porque o bilionário por si já é um grande erro. Como você pode ter alguém que é um bilionário, que deixa bem claro essa separação de classes, e que Jesus, estando aqui, estaria muito mais próximo a essas pessoas. Quando você pega, não só dele, mas na sequência dos discípulos, o discurso é exatamente um combate a isso. E hoje isso entrou dentro da igreja também. Hoje a gente também tem uma igreja que exclui. Então, quando eu penso de esquerda, assim, eu vejo que muito mais associado aos ensinamentos de Cristo estão com os seus acertos, com os seus erros e acertos. Eu acho que assim, ninguém é perfeito. Eu particularmente não trabalho com essa máxima de que é o melhor dos. Mas é a questão da democracia, né? Sim. É o melhor? Não, mas é o que tem para hoje, né? E acho que é mais ou menos essa a ideia. Meu nobre, quando você fala do exemplo do Elon Musk, que é um erro ele ser bilionário, aqui, pelo que eu entendo da sua posição, não que você está questionando o mérito de como ele construiu esse patrimônio, mas você está levando para o lado da distribuição da riqueza. Seria mais nesse aspecto, né? Que é no ponto em que se cria um abismo de desigualdade social. Seria nesse ponto, né? Mas se você pegar a própria história do Elon Musk, né, se a gente pensar bem, ele já era de uma família rica. O pai já era milionário.
Então, se eu pensar a partir dessa premissa, quer dizer, como que eu posso imaginar mérito nessa condição? Imagina, eu nasço num berço de milionário. Por si só, já estou muito à frente dos demais indivíduos da sociedade. Então, as possibilidades de eu alcançar os meus objetivos estão muito mais próximos, porque eu já largo muito mais à frente, entendeu? E fora isso, você também sai de um meio que também já preserva essa estrutura de poder. Hoje, se a gente olhar para os bilionários do mundo, sei lá, 10 bilionários do mundo, eles detêm, né, dentro disso um monopólio de renda de mais da metade da população mundial. Então, você pensa assim, aí você fala assim, tá, mérito, qual é o mérito? Porque assim, a grande questão é assim, ele é um bilionário. Mas qual é essa estrutura? Por exemplo, eu lembro de um que tinha nos podcasts da vida e fala, você também pode ser um milionário. Aí ele deu uma estrutura lá. Se você não tomar seu cafezinho, se você sabe deixar de se você não viver, né? Você abre mão de todas as coisas que um dia você pode ter o seu milhão. Quando a primeira coisa que ele recebeu do pai foi 1 milhão para investir. Entendeu? Então, quer dizer, se meu pai chegasse para mim hoje e falasse, te dão 1 milhão para você começar o seu negócio ou fazer seu investimento, evidentemente que eu estou muito à frente dos demais. Sim, então, quando eu questiono é isso. Qual é o mérito real, né, dessa estrutura de poder que já te blinda anterior a isso? Evidentemente, se as suas chances pensar hoje, aí você pegar os filhos do Neymar, por exemplo, que hoje já é um bilionário, eles já estão muito mais à frente do que ele foi no passado. Então hoje ele já parte de uma linha de partida aí muito à frente dos demais. Inclusive, quando falar a favela venceu, né, entre aspas, antigamente era a menina virar modelo, né, e o menino jogador de futebol. Hoje no caso, ou ir pra música, pop, funk, etc., ou youtuber, né? Monetização através das mídias, né? Então a favela ela venceu, mas não venceu através do trabalho formal, né? Aquele profissionalizante e tal, porque que nem você falou, né? A estrutura não favorece. Aí tem um ou outro incentivando o empreendedorismo, mas sabemos que 90% das novas empresas elas fecham aí em menos de 10 anos, né? Então a realidade é muito mais cruel. Mas vamos seguir adiante. Sobre marxismo, Karl Marx, né, e fé, tem uma pergunta interessante. Muitos pastores sempre falam nos seus púlpitos, no seu sermão, é um absurdo você ler Karl Marx. Karl Marx era contrário à religião. Karl Marx escreveu que a religião é o ópio do povo. Aí dentro disso eu queria fazer a seguinte pergunta. Que elemento da crítica social marxiana, a religião e o ópio do povo, por exemplo, uma das premissas dele, você considera úteis como análise de diagnóstico, né? Mas, ao mesmo tempo, sem abraçar, né, a proposta do ateísmo. E, dentro disso, aonde a fé cristã ela vai colocar um limite? Ou seja, em outras palavras, o que se aproveita da cultura marxista sem que venha a entrar em rota de colisão com a fé? Eu acho assim, primeiro, a gente tem muitas frases que são atribuídas a determinados, né, personagens da nossa história. Que não se vê o contexto, né? Entendeu? Eu não sei qual foi o contexto que ele fez essa declaração, qual era a realidade sócio-histórica que ele vivia naquele momento. Então, assim, quando a gente tem alguém que simplesmente pinça, né, determinada frase e dali você faz toda a o seu motor ali, né, de condução do seu pensamento. Então, se a gente olhar, por exemplo, o que a gente pode tirar de quando a religião é o ópio do povo? Ou seja, na verdade, eu posso ter um aspecto positivo e um aspecto negativo nesse sentido. Porque, por exemplo, se eu olhar para essa frase solta, assim, a religião ela pode ser o ópio, também me anestesiando das minhas dores, ou te deixando alienante também, e é algo que acontece. E se nós, mais uma vez, pegando a partir dessa perspectiva teológica, a partir dos ensinamentos de Jesus, primeiro assim, ele não trouxe nenhuma religião. Se você olhar, né, em toda a sua vivência aqui, ele não trouxe nenhum modelo religioso. Pelo contrário, ele combate os modelos religiosos que haviam na época, dentro mesmo do meio que ele estava inserido.
Ele era um crítico, né, das formas exageradas de rituais e tal, e de compromissos assumidos que, na verdade, nunca eram realizados. Então, ele traz Tanto que, veja, quando a gente fala assim, Cristo foi crucificado pelo Império Romano. Na verdade, ele foi levado à crucificação pelos religiosos da época. Sim. Que se diziam, teoricamente, tementes a Deus. Então, se eu pegar, por exemplo, Marx nesse sentido... É muito complexo você pensar assim que ele simplesmente fez um combate, né, uma crítica à religião do meio que ele estava, sem conhecer os demais países, né, que compõem, que são espalhados aí na face da Terra. Você fazer uma crítica da religião somente a partir daquele contexto que ele estava inserido. Né? E mais uma vez, a gente pensa que ele traz um pensamento, e eu não acho que Marx tivesse trazido um pensamento absolutista, sabe? Assim, que eu sou o dono da razão, né? Eu não tenho que... eu estou certo nisso. Na verdade, ele traz uma grande reflexão. Então, se eu olhar, como eu te disse, se eu olhar essa frase solta, ela pode me dar várias interpretações. Eu acho que muitos pastores usam de malícia nisso, porque teria que ver para quem Marx fala, né? Então você tem ali um povo, uma nacionalidade. Teria que ver a época dessa sociedade, teria que ver como essa sociedade vivia, né? E teria que ver outras obras dele, né? Porque ele também fala que a religião é o suspiro da criatura oprimida. Então ele também via que fazer um alívio ali para o cara aguentar lá aquele chão de fábrica, né? A fé, ela era fundamental nesse contexto aí. Mas é importante dizer que, dependendo da religião, é alienante mesmo. É alienante. É uma arma de subjugação, dependendo da intencionalidade de quem está e dos objetivos, de quem está à frente da organização, porque não deixa de ter o seu caráter social, né, a religião. Então, quer dizer, diante disso, Karl Marx não está errado, não. E ele traz uma crítica muito mais social, né? Porque, na verdade, se a gente pensar o pensamento de Marx, é muito mais um pensamento em relação às estruturas de poder que já existiam na época. Sim. Né? Então, quando você faz Veja, por exemplo, hoje muitas igrejas se tornaram estruturas de poder. E de poder que alienam as pessoas. Né? As pessoas são alienadas por essas estruturas de poder. E em alguns lugares, além de ter estrutura de poder, tem a dinastia, né? Exatamente. Vai passando de pai para filho e vira um nepotismo, né? Então, ou seja, o poder ainda fica centralizado a uma família. Exato. Então, quando você faz Porque, assim, eu acho que a grande questão é assim, você tecer comentários acerca de um assunto que você pouco tem conhecimento. Né? Só que, às vezes, tem conhecimento, mas quer manipular aquilo e persuadir os demais. Esse é o problema. E acaba influenciando muita gente, porque muita gente tá na internet dizendo eu sou de direita porque eu sou de Jesus Cristo e tudo mais, quem é de esquerda é do... É coisa do estar à direita do pai, né? Se está à esquerda então, do pai, quer dizer, mas espera aí, você entendeu o que você tá falando, o contexto, e esse programa tá aqui pra, de repente, tirar alguém da caverna, né? Igual a ilustração A Caverna de Platão, né? Tirar de dentro da caverna. Mas tem uma pergunta sobre... a gente falou aqui marxismo e fé, agora vamos falar um tema sobre drogas, que sempre tem essa discussão em pauta. Só para dar um contexto, né? Sempre que tem a questão de políticas públicas de drogas no Brasil, geralmente o pessoal de direita vem com o discurso, não, a gente tem que endurecer, né, as penalizações para o usuário e tal. E geralmente um pessoal mais alinhado à esquerda vem, não, mas peraí, isso não vai resolver a questão, porque já está provado, existe estudos e pesquisas sobre isso, que isso não vai resolver a questão. E aí fica essa discussão que estava restrita ao campo político. Mas hoje, alguns teóricos de teologia que querem dizer que um cristão não pode ser de esquerda, eles querem etiquetar no pessoal que é de esquerda, que se diz cristão, que não, como pode, você tá a favor da droga. E não é isso.
E a pergunta é para trazer um esclarecimento nesse ponto, né? Então, como conciliar a recomendação bíblica, né, os ensinos sobre sobriedade bíblica, domínio próprio, e as políticas que visam uma descriminalização. Eu não diria nem descriminalização, não é que quer deixar de ser crime, mas uma política que quer fazer uma regulação de drogas, né? Porque é uma questão também de saúde, né? E você, como psicólogo, acho que vai ter uma boa resposta para isso, né? Então, só pegando um gancho na pergunta anterior, quando eu falei desse conhecimento raso, né, a profundidade acerca de alguns pensadores, né, historiadores e tal, é que muitas vezes eu faço dou uma pincelada naquilo que me interessa, né, para servir de crítica. Então a gente tem isso em relação a Paulo Freire, por exemplo, que é um dos educadores mais reconhecidos no mundo, né, homenageado, inclusive pós-morte, né, recebendo títulos, né, mesmo sem ter feito aquele percurso acadêmico em determinados momentos, reconhecido mundialmente, mas que é imensamente criticado aqui por falta de conhecimento. Então isso também se estende a outros aspectos, né, do conhecimento humano. Então eu acho assim, vamos fazer crítica? Ok, mas tem uma profundidade? Então, pegando agora em relação a isso, eu acho que em alguns momentos há uma grande hipocrisia. Tá? Você é um profissional de direito, por exemplo, quantos acidentes de trânsito, né, que acontecem aí? Pegou o carro, sabe, não racha, estava embriagado, né, estava sob efeito de álcool. Quantos sob efeito de maconha, por exemplo, você vê que foram presos? Normalmente, né, se a gente pegar aí, os índices, a maior parte estava sob efeito de álcool, né, de álcool, que é uma bebida liberada. Então, se eu quiser sair daqui agora e a gente for ali tomar uma cerveja, se eu tiver dinheiro para tomar 100 cervejas, o cara vai me vender. E ele não vai se preocupar se eu estou com um carro, se eu estou de moto, né? Ele não vai, você está com um carro? Não, então você não pode beber desse jeito. Ou exceder o meu limite, sabe, a taxa de álcool. Ele vai vender. Se tem dinheiro para pagar, vai lá. Vai tomando quando você quiser. E você pega músicas, eu vou beber, entendeu? Músicas que propagam o uso do álcool, né? E aí, quando você olha para a Bíblia, o álcool ele faz, né, as reprimendas, né, os alertas que tem em relação é o uso abusivo do álcool. Né? Quando ele fala assim, não seja dado a bebedice, né? Ou seja, que você perdesse a sua capacidade de raciocínio. Mas se nós olharmos para Cristo, qual foi o primeiro milagre que ele realizou? Transformar água em vinho. E algumas pessoas falam assim, não, mas aquele vinho era diferente. Não tinha diferente, era vinho com teor alcoólico, não tem isso. Sim, Tanto que o próprio mestre de cerimônia, né, e os convidados ali, né, fazem uma observação em relação. Quer dizer, ele ofereceu o melhor vinho por último, porque qual era, teoricamente, ali o processo? Você dá o vinho melhor primeiro, né? Porque quando ele acabar, as pessoas já estão com teor alcoólico, que tal, né? Os que surgissem depois, ou que forem ser oferecidos depois, ela já não teria essa capacidade de sabe, avaliar se era um vinho de boa qualidade ou não, ou mesmo que fosse inferior, também já não tinha tanta diferença. Mas o que eu digo é assim, você tem drogas lícitas, que são os medicamentos, né? Principalmente os relacionados à saúde mental, são vendidos. E quantas pessoas se tornam dependentes disso? Mas você não tem uma crítica efetiva em relação a isso. Porque assim, a gente tem uma política pública muito mais punitiva, né, do que educativa. Né? Porque veja, você vai falar assim, a cocaína faz mal? Evidentemente faz mal. Mas o álcool em excesso também faz mal. O tabagismo em excesso também faz mal. Né? Então eu acho assim, a discussão ela é muito mais... Vamos pegar agora um exemplo. Porque até recentemente, muitos da chamada extrema-direita, qual era o discurso deles? Bandido bom é bandido morto, né? As cadeias. Cadeia tem que ser assim mesmo. O cara tem que ir para lá, ele tem que pagar pelo erro que ele fez. A gente pode até já emendar outra pergunta, mas eu vejo nessa sua fala um tripé interessante para a gente pensar. Que aqui se trata de saúde pública.
Então a gente tem que pensar em políticas públicas que melhor atendem a sociedade. Então seria educação, prevenção e tratamento. Exato. Porque aí se fala assim, não, vamos mudar a legislação para endurecer as penas. Só que você tem que pensar que essas penas estão sendo aplicadas para o pequeno traficante ali da biqueira. O crime organizado você não pega. Ou seja, o cara que de fato está por detrás das cortinas, né? Ali só manobrando as marionetes, ele não é pego. Então o endurecimento da lei por uma lei que não é aplicada a quem deveria ser. Então eu acho que o debate é importante para que está funcionando como está hoje? Não. Então, porque assim, quando eu estava tentando linkar esse sentido, é que, veja, o discurso sempre foi esse. Né? Bandido bom, bandido morto, tem que punir. Não, o cara tem que ficar 10 anos, 20 anos. Agora você tem um lado aí que eles alegam que as pessoas que estão presas pelo 8 de janeiro, né, estão sendo humilhadas na prisão. Quer dizer, de repente despertou neles um interesse pelos direitos humanos. Vamos lá, ele está na cadeia. Mas enquanto a cadeia é para o pobre periférico, tudo bem, ele merece estar ali. Quando a gente esquece que as prisões ela tem, né, como base inicial ali, como alicerce, a ressocialização. Sim. A ideia é que o indivíduo, ao chegar ali, seja qual for o crime cometido, seja por tráfico e tal, que ele seja ressocializado. Agora, como que eu ressocializo alguém? Né? Então, vamos pegar, você falou do menino da periferia, que prendemos mais um traficante. Você acha que aquele menino da periferia que está ali, né, com as trouxinhas na mão é o grande traficante? Claro que Evidentemente que não. Claro que ele não. É alguém... Ele é só uma peça numa engrenagem Exato. muito maior. E aí você pega do quê? Ele sai dali de uma condição, né, social. Veja bem, imagina você numa favela, sem qualquer condição de saúde pública, né, sanitária. Sim. Você vive dentro desse meio onde a possibilidade maior de você ascender ou ter coisas que teoricamente são muito distantes de você, muitas vezes é o tráfico, que vive dentro ali da realidade dele. Ele vai observando. É uma porta de sedução. Né? E ele é capturado por isso. Só que nem todos estão preparados para essa conversa, né? Não, infelizmente. Não estão. Porque assim, mas é o que eu falo, a gente tem muito isso. Tudo que o cristão, teoricamente, boa parte deles, quando quer conversar, só olha para a Bíblia. Veja bem, a Bíblia não é a explicação de tudo para a nossa existência enquanto indivíduos. Veja, assim, eu não sou do mundo, mas vivo onde? No mundo. Né? Então, se eu simplesmente achar que eu sou um ser, sabe, extraterrestre, que eu não pertenço a isso, eu me isolo e também me esqueço dos problemas da sociedade, coisa que Cristo nunca fez. Vamos pegar lá a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu até acho, Sérgio, que a Bíblia ela tem as respostas se você procurar no lugar certo. Sim. Qual que é a chave hermenêutica de interpretação da Bíblia? É Cristo. Uhum. Se você ler a Bíblia tirando Cristo da Bíblia, aí ferrou, irmão. Não tem sentido. Aí é só Jeová, Deus, Zeus, que vai vir com raio e te torrar. Então você tem que ler a Bíblia com a lente de Cristo, né? Exatamente. Mas eu vou emendar uma pergunta dentro dessa sua fala sobre a questão do menor infrator, né? Que também existe um debate. Quem é alinhado à direita fala, não, nós temos que ter a redução da maioridade penal, ou seja, a pessoa tem que ser criminalizada cada vez mais nova. E quem é alinhado à esquerda fala, opa, peraí, será que esse vai ser o caminho que vai ser melhor? Então tem essa discussão. Então a pergunta é a seguinte, que modelo é ideal para a responsabilização e restauração do menor infrator, olhando também em princípios bíblicos, na sua opinião? Então, vamos pensar assim, a gente sempre tem que voltar para esse contexto. Veja, Jesus enquanto homem aqui, ele nunca afastou, né, o social. Ele não afastou o social da sua existência, da sua pregação. Né? O dividir o pão, né, o dividir a túnica, né, tá dentro desse contexto social. Porque quando ele morre, ele perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Quando ele chega ali na morte de Lázaro, né, ele vê ali uma realidade social. Né? Era alguém, uma comunidade chorando a perda de alguém.
Ou seja, o olhar de Cristo nunca se afastou do social. Então, quando você olha para o menor infrator, veja bem, quais são as condições sociais que esse indivíduo está inserido? Né? Porque vamos pegar a boa parte, eu não vou dizer que são absoluta, mas eu acredito que na sua grande maioria, se nós, e pelas pesquisas que já são aí disponibilizadas, qual é a origem desses menores infratores? Na sua grande maioria, de regiões periféricas. É uma coincidência? Não. Por que eles não surgem de Moema, sabe, do Ibirapuera, do Morumbi? Então, veja, normalmente vem de famílias desreguladas, que também são fruto dessa desigualdade social, e muitas vezes, né, também já com pessoas, famílias desestruturadas por N condições, mas assim, que resposta você acha que esse menor que está inserido dentro desse sistema, ele pode dar? Porque ele é alguém abandonado pelo sistema também. Né? É alguém que está ali, que tem uma escola ruim, que não oferece uma qualidade de ensino, uma educação de péssima qualidade. Só que você espera desse menor que a sociedade não oferece o que é minimamente necessário, que ele te retribua, sabe? Por que ele não é médico? Por que ele não vai ser advogado? Por que ele não vai ser um engenheiro? Né? Então, veja, e a resposta muitas vezes é assim, por que ele não vai trabalhar? Entendeu? Mas, normalmente, quais são os trabalhos que sobram para esses menores? Empacotador de supermercado, estoquista. Eu não estou aqui menosprezando essas ocupações. Sem projeção de sem carreira, projeção, né? de perspectiva, com baixo salário, essa discussão da escala 6x1. Né? Então, veja, aí você tem aquele discurso, na minha época, com 10 anos já trabalhava. Era um outro contexto social. E também como se isso fosse uma grande vantagem. Porque 10 anos, teoricamente, ele teria que estar num processo de formação, de conhecimento, de educação. E não era para ele estar trabalhando, era para estar na escola. Só que aí você espera que esse menor, inserido dentro de um contexto social tão trágico, que ele, sabe, por isso que eu sempre falo, o menor aí, tal, é ser vergonha mesmo, vagabundo. Entendeu? É muito simplista você pensar, sabe, um caso e dali você gerar todo o seu discurso. Porque, assim, a sociedade não se preocupa como deveria se preocupar. Então, eu fico pensando se talvez eu tivesse sido inserido desse contexto, qual é a garantia que eu tenho que eu seria diferente? Porque vamos fazer uma comparação bíblica. Daqueles que saíram do Egito como escravo, toda aquela geração morreu no deserto. Aí parece que eu digo assim, mas se eu estivesse lá eu seria diferente. Seria diferente? Será que só eu não teria morrido junto com aquela geração? Todos morreram. Sim. Porque todos estavam dentro de um contexto que a gente tem que analisar, mas por que eles morreram? Será que era fácil? Aquela realidade? Então, assim, eu acho que é muito raso, mais uma vez, utilizando essa palavra, porque as pessoas não se aprofundam na discussão. E Sérgio, tem um documentário, ele é da década dos anos 80, chamado O Fio da Memória. Uhum. Ele é muito interessante. Na verdade, ele vai fazer entrevistas, né, com pessoas que ainda viveram o período da escravidão, né? E depois tem uma parte do documentário que ele vai falar com pessoas que são descendentes, né, de pessoas que foram escravizadas. E ali ele vai num abrigo de menor, lá no Rio de Janeiro e tal, e começa a entrevistar a gurizada, né, a molecada. E a maioria da molecada que tava ali tinha sido abandonado pela família. Olha que contexto, né? Então tem a questão do abandono do Estado, mas às vezes tem a questão familiar. Já começa ali também a discussão. Mas só pegando, como se falou de referência do cinema, Cidade de Deus, Sim. que é um filme reconhecido mundialmente que traz toda essa realidade. Né? Porque, veja, qual era a condição e qual era a realidade daquelas crianças. Cidade de Deus era uma representação, né, muito próxima disso. Quer dizer, qual a expectativa que você pode dar para aquelas crianças para que elas sejam diferentes, inseridas dentro daquele cenário de abandono, de violência. Que são aliciadas pelo crime organizado. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo, eu vou endurecer a pena. Vamos pensar, você falou do recrudescimento da pena. Então, vamos lá. Hoje é 16 anos, né? 16 anos e tal. Responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
Aí você vai, então vamos reduzir para 14? Para responder pelo Código Penal é 18. 18, sim. Eles então, querem que assim, responda pelo Código Penal. Na verdade, você é apreendido, né? Você não é... Eles querem que responda como maior. Então, mas aí vamos pensar, 16. Aí daqui a pouco você vai achar que 16 tá muito. Vamos baixar para 14. Né? Tem políticos que acham que devia ser 12 anos. Como você vai pôr alguém de 12 anos preso, entendeu? Pegando que a explicação daquilo é simplesmente porque ele é uma pessoa ruim, entendeu? Então tem que ficar afastado da sociedade. Mas, mais uma vez, o que a sociedade oferece para que isso não ocorra? Então, quando eu disse no início que quando você olha para os jovens das regiões de condições econômicas mais favorecidas, o índice deles é bem menor, não é que não exista. Eu já quero emendar uma pergunta aqui. Então, na sua visão, qual é o principal problema para a criminalidade no Brasil? Seria desigualdade social. Entendeu? Você não tem como. Veja, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, acho que é esse o último número aí, e está entre as 10 sociedades mais desiguais do mundo. Então, como você pode estar entre as 10 maiores economias do mundo e entre as 10 maiores também com pior divisão de renda do mundo? Entendeu? Então, enquanto você não consertar uma coisa, entendeu? Veja, o meu problema não é contra os ricos ou contra os milionários, não é essa questão. Você pode, por exemplo, comprei uma Ferrari como fruto do meu trabalho, ok. Mas você acha que a pessoa que está aqui na ponta, que é o que gera renda para você comprar a Ferrari, eu não possa ter o direito de comprar uma pizza, de ir a um cinema, de ir a um teatro, sair com a família aos domingos, sabe? Ter minimamente uma estrutura de lazer, social e tal. Então, quando você olha para a nossa criminalidade, mais uma vez, de onde surgem, né? De onde surgem os índices de criminalidade? São dessas regiões que é onde se mais mata, né? Vamos pegar hoje quem que mais morre. Isso com índice estatístico, né? São pretos periféricos de regiões pobres. Então, na visão de uma pessoa alinhada com a esquerda, ela vê essa ideia da criminalidade de uma forma mais complexa, com muitas camadas, e aí ela objetiva atacar, vamos assim dizer, a raiz. Né? Tipo, qual é a raiz disso? Né? Exato, e não ser tão superficial e atacar só o fator final, né? Que seria o produto do criminoso, mas entender o que levou ele a se tornar um criminoso. Seria essa a ideia, né? Exatamente, porque assim, quando você olha para esse contexto, veja, você tem ali uma... Pegar aqui em Morumbi tem muito isso, né? Você tem aqueles apartamentos de alto padrão colado, né, a comunidade ali de Paraisópolis, né? Você tem ali. Você tem aquelas pessoas morando em apartamentos de 300 metros quadrados, 400 metros, e do lado você tem. Aquilo é um reflexo da desigualdade social. Né? Quando muitos que estão ali naquela comunidade são geradores de riqueza para aquele cara que está ali na cobertura. Né? Porque, veja, enquanto você está ali, tem todas as pessoas numa linha muito abaixo daquela que você ocupa, trabalhando para que de alguma forma aquela riqueza chegue até você. Né? Eles são os operadores ali invisíveis que estão gerando riquezas que chegam até você de forma desproporcional. Ou seja, aquele aqui... Aí você espera que depois o filho dele... Vamos pegar, a gente, fazendo um paralelo com essa questão Israel e Palestina. Né? Quando você faz isso assim, você é do Hamas... Então, veja, quantos cristãos você viu realmente, né, na mídia, principalmente aqueles que têm acesso, criticando a Israel? Porque ali, veja bem, ali não era simplesmente um povo contra o outro. Era um exército altamente preparado tecnologicamente, né, com estrutura de armas e tal, de estrutura de guerra, contra mulheres e crianças. Né, e muitos atirando pedras. Você tem ali um grupo Hamas, agora você pensa bem, você acha que simplesmente exterminando aquelas mulheres e crianças, você vai tirar a ideologia do Hamas? Não vai, porque aquela estrutura ali, todo aquele pensamento é um pensamento de ódio que vai sendo construído. Israel há muito tempo afronta as regras, e a ONU se calou durante muitos anos. E aqui cabe uma observação,
que existe diferença entre ser antissemita e antisionista. E antisionista. Exatamente. E aí você traz diferença, que você tá se opondo a uma raça, a um povo. O outro você tá se opondo a um modelo ideológico, né? Porque assim, a gente tem, pensando dentro do cristianismo, né? Personagem que vive, volta e meia tá sendo atacado. Padre Júlio. Né? Porque você tem alguém que, por se preocupar com os pobres, né? Por estar ali, né? Se ocupando praticamente de toda a sua existência, hoje que já com uma idade mais avançada, com limitações de saúde, se preocupando com eles, com esses que ninguém enxerga na sociedade, é alguém que teoricamente está a serviço do demônio, né? Porque ele se ocupa de uma população que teoricamente não deveria ser ocupada. Por isso que eu falo. E aí é bom dizer também que vamos pensar nele como uma representação. Sim. Porque aí tem muita gente que vai fazer aquele argumento ad hominem. Ah, não, porque eu li não sei aonde que ele respondeu o inquérito, que o vereador fulano de tal levantou minha investigação. Só que aí você tá querendo dizer assim, se eu vou atacar alguma coisa que eu acho que é imoral nele pra querer descredibilizar o que ele faz. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. O que ele faz, que é ação social, é interessantíssima. E que deveria ser um dever de todo cristão. E você imaginou quantas pessoas ele provavelmente retirou dessa vida do crime? Sim, que estariam hoje. E ele incomoda, inclusive, a própria turma que é da esquerda, né? Exatamente. Ele incomoda todo mundo, né? Não, ele consegue ser porque aí concurso, né? Ele consegue agradar os dois lados aí. Desagradar os dois lados. Porque aí a questão é que ele tá ajudando o pobre. E aí a grande massa, seja direita ou esquerda, quando tá ali na elite, se junta, né? A gente vai ver isso na PEC da blindagem, né? Impressionante, né? Sim. Aquele deputado, né, que ainda não desfraudou, né, ele sempre é muito contundente nas suas falas contra a esquerda, mas de repente, numa questão oportunista, ele se alinhou, né, na PEC da blindagem. Então se uniu pessoas de direita e de esquerda. Poxa, que legal, né? Mas, seguindo aqui, uma pergunta ainda sobre essa pauta de criminalidade. Como você vê a questão da pena de morte? Qual a sua posição sobre a pena de morte? E como você vê à luz da Bíblia a questão da pena de morte? Então, vamos pensar. Bom, eu primeiro assim, eu sou contra. Totalmente contra. E eu acho interessante porque hoje você tem muitos pastores até defendendo, né? Sim. Tem um discurso favorável. E geralmente alinhado à direita. Aí você pega, por exemplo, o que a Bíblia diz? Que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos, né? Se converte, se arrependa dos seus maus caminhos e se transforme num novo ser. Essa é a proposta. Então Deus não tem prazer. E, na verdade, hoje a gente está vendo muito cristão que tem prazer. Vamos pensar, quem você acha nessa sociedade tão desigual que seriam as pessoas que seriam punidas com a pena de morte? Você é do direito. A população carcerária hoje, né? Eu não sei exatamente o número aí, mas eu sei que é uma população grande. Muitos estão presos sem julgamento. Isso, tem dados no Conselho Nacional de Justiça. Você está preso sem julgamento. E muitos cumpriram pena indevidamente. Que é pior ainda, né? E uns que já venceram a pena ainda não tiveram acesso à liberdade. Então, quando você olha para isso, quem você acha que seriam as pessoas que seriam condenadas à pena de morte? O pessoal da PEC da blindagem não seria. Não, porque você não tem ninguém. Hoje, por exemplo, por crimes financeiros, se a gente for fazer aí um levantamento, são pouquíssimos, né? Principalmente os de maior volume. Entendeu? Então, porque a sociedade, a nossa justiça, ela infelizmente tem um olhar, sabe, que deveria ser um olhar de isenção, mas não é tão isento assim. Quantas pessoas... Eu me lembro quando surgiu aquele embargos de declaração, né? Quando você teve aquela... A maior parte das pessoas não sabia da existência daquilo, né? A não ser as pessoas que estavam dentro daquele universo do direito. Mas quem estava fora daquilo falou, caramba, mas esse cara tem mais uma chance ainda. Sim. Quando as pessoas hoje, quantos estão em prisão temporária? Sabe? Tem pessoa que está 2 anos, 3 anos e está em prisão temporária. Porque, teoricamente, já não era para estar ali, porque ele, por cumprimento de pena, né, com a sentença transitada em julgado,
né? Mas muitos deles não chegaram nem na primeira instância ainda. Passaram por uma audiência de custódia, né? Foi mantida a prisão e se esquece desse titular, porque ele não tem acesso, né, aos meios... Um aparato jurídico. Não tem. Inclusive, eu penso o seguinte... o próprio Jesus no Evangelho, ele cita a lei de Talião, né? Uhum. Ele diz, olha, falaram para vocês olho por olho e dente por dente. Porém, eu vos digo, não resistam ao perverso. Então, palavras não é minha. Sim. Ok? E segundo, ele foi julgado, condenado e teve uma pena capital, Jesus. Só que injusta. Sim. Então ele é o maior exemplo disso, né? Sim. Ele foi condenado à morte e à morte injusta. Com reconhecimento da sua inocência, porque não vejo culpa alguma nesse homem. É. E tanto que a primeira sentença, veja, aí que a gente, vamos fazer uma analogia a esse pensamento da pena de morte. O primeiro pensamento, ó, vou dar umas chibatadas nele e vou soltar. Tipo assim, vou agradar aí a galera, dar umas chibatadas e solta. Só que o pessoal falou, não, crucifica-o. Ou seja, né, ele tentou ali no primeiro momento, o próprio Pilatos tentou, né, dar uma amenizada no contexto, né? Só que as pessoas falaram, não, a gente não quer isso. Nós queremos a morte. Ou seja, e quando ele dá o direito de escolha, né, o povo pede que ele seja levado à crucificação. Alguém inocente. E por que a gente acha que numa sociedade tão desigual como essa, quantos que também não seriam levados inocentes para a morte? Porque eu acho assim, eu sou a favor de penas mais rígidas em diversos casos. Eu não acho que alguém que tire a vida de alguém, né, de forma banal, de forma intencional, tenha que ficar, sabe, condenado a 8, caiu para 4, leu 2 livros, caiu para 3, sabe? E você daqui a pouco o cara saiu da prisão cumprindo uma parte teoricamente irrisória do processo. Eu acho assim, você pode endurecer as penas, como o caso do feminicídio, né, do estupro, do homicídio. Crimes, né, graves. Que os considerados idiosos. Eu penso assim, a gente tem um Código Penal brasileiro que é muito criticado, o pessoal fala, esse Código Penal brasileiro tá defasado, ele já deveria ter sido atualizado e tal. Inclusive existe o anteprojeto do Código Penal. Mas na minha visão, a questão não é o Código Penal. A questão é a chamada Lei de Execução Penal. Sim, exatamente. Porque a minha visão é o seguinte, se o cidadão foi condenado a 15, ele cumpre 15. O que eu sou um pouco crítico é a questão da progressão de regime ou da detração de pena, esse tipo de situação. Eu tenho um viés pessoal, eu tenho uma opinião de fora o íntimo, né? Mas não adianta, vou botar aqui uma pena de 200 anos. Mas o cara não vai cumprir. Então a questão não é a pena em si, a questão é como é que vai ser o cumprimento da pena. A execução dessa pena, é isso. Mas, muito bom. Vamos falar de sindicalização, né? Que é um modus operandi da esquerda já desde a era Getúlio Vargas, né? Então, que fundamentos bíblicos sustenta, né, a organização de trabalhadores e quais os limites éticos você defenderia para sindicatos? Você acha que uma classe trabalhadora se sindicalizar, reivindicar os direitos do seu empregador, etc e tal, você acha que isso consegue se alinhar com conceitos cristãos e bíblicos? Totalmente, porque se a gente pensar, veja bem, os sindicatos, eles nunca tiveram... Criou-se nessa pecha de que o sindicato é um movimento somente de esquerda. Mas se a gente pensar alguns anos, né, as pessoas que eram sindicalizadas, nem todos, teoricamente, tinham, né, ou votavam na esquerda. Então, se você pensar, o sindicato ele é uma principal proposta de consciência de classe. Né? Consciência de classe. É isso que ele tem como base principal. Porque, veja, como que você vai reivindicar os seus direitos? Teve agora na última reforma trabalhista aí, né? Que agora a carteira verde e amarela, você vai conseguir negociar direto com o seu patrão. Como que você vai negociar direto com o seu patrão? Imagina você trabalha numa indústria automobilística, em qualquer metalúrgica, né? Num comércio, você está ganhando X valores, você vai reivindicar uma melhor condição de salário e você vai negociar direto com o seu patrão? Qual a força que você tem? Você chega na sala dele e fala assim, patrão, eu estou ganhando R$1.000, eu queria ganhar 2 agora. Que se eu não ganhar, eu vou sair daqui. Ele fala, tá bom, já pode sair agora. Entendeu? Qual a força que você tem de negociação? E a ideia do sindicato é que essas pessoas tenham mais poder de negociação. Isso no tempo aqui, quando você tinha a força da indústria automobilística, da indústria metalúrgica, é você nomear algumas pessoas
E veja, nem sempre você vai conseguir a melhor proposta, mas você consegue uma proposta melhor do que se você estivesse negociando sozinho. Mais poder de negociação. Exatamente, e isso é a consciência de classe. Né? Por que teve-se durante tantos anos essa coisa de destruir os sindicatos? Sindicato é coisa de vagabundo, sabe? Sindicato. Vamos pegar hoje, por exemplo, a dificuldade que os motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo têm de conseguir qualquer tipo de negociação, porque eles não conseguem fundir um sindicato. Porque quando alguém tenta reunir, né, imediatamente ele é destruído logo no seu início, porque as pessoas não conseguem enxergar que eles só terão força se tiver uma união, né, a partir de um sindicato para gerir, para tentar qualquer modelo de negociação melhor. Mas, assim, eu acho que a questão passa por essa consciência de classe. E isso, ao longo dos tempos, se conseguiu destruir. Por isso você vai enfraquecendo. Mas eu, sim, sou totalmente favorável. Mais uma vez, você vai entrar... É o melhor dos modelos? Talvez não seja. Mas para você conseguir também uma melhor negociação, é o que se tem. Mas é uma discussão válida. Totalmente. E nesse ponto, acho que podemos fundamentar, né? Eu separei aqui Tiago 5:4. Então, estamos numa visão neotestamentária, né? Sim. Que diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está cramando. Ou seja, Tiago aqui, ele já está apontando problemas de justiça social, trabalhista e tal, naquela época. Sim, exatamente. Pô, peraí, os caras ceifaram o campo ali e os empregados não receberam. Sim. Então você vê um problema sério aí. Mas vamos caminhando aqui sobre a questão da pobreza, né? Como a Bíblia vê essa questão do trabalho, acabei de citar, né? Generosidade e justiça sistêmica para o enfrentamento da pobreza, né? Alguns até citam, não, porque a Bíblia diz que sempre haverá pobres, sempre haverá ricos, mas isso não é um modelo que Deus desejou para a humanidade, né? Seria uma bobagem pensar isso, né? Então, mas é que você... veja, realmente, a Bíblia diz que os pobres jamais deixarão de existir. E eles sempre estarão próximos de nós. Mas o estar próximo também indica uma necessidade de uma ação. Por isso que a gente falou no Padre Júlio, como alguém que, tendo os pobres próximos a ele, fez um movimento. Ele está solucionando o problema daquelas pessoas? Está solucionando o problema de desigualdade social? Não. Mas ele está fazendo um movimento para diminuir a tensão existente nesse cenário. Então, assim, uma das questões é exatamente essa, é esse fator da desigualdade social. Porque hoje, veja, o número de bilionários aumenta significativamente, né? Mas não na mesma proporção que você traz um equilíbrio de desigualdade social. Você ainda tem muita pobreza. Anda aqui na região central de São Paulo. Você vai ver a desigualdade a olhos nus ali, entendeu? Você está ali enxergando diante dos seus olhos, de forma muito nítida. Então, mais uma vez, eu acho que esse olhar, e a igreja vai se distanciando, porque hoje você tem uma pregação dentro das igrejas, né, de uma sociedade muito mais capitalista, né, do que uma sociedade que tenha esse olhar para o social, que foi algo que Jesus, durante o curto espaço de tempo que esteve entre nós, enfatizou muito. Sim, e deixou para os seus discípulos, que era a justiça social. Inclusive, eu vou citar um versículo aqui, Atos 4:34, diz: não havia, portanto, entre eles nenhum necessitado, aqui fala da igreja, né? Sim. Pois todos os que possuíam terrenos ou casas, vendendo-as, traziam um valor correspondente e o depositavam aos pés dos apóstolos, que obviamente gerenciava aquilo ali. Então, assim, aqui fala de ajudar. Sim. Então, se existe desigualdade social, problema de distribuição de renda, problema de que talvez o rico não tenha ajudado, né? Enfim, é um problema sistêmico da sociedade. Sim. Sérgio, temos acho que poucos minutos aí. Eu vou fazer 2 perguntas, vai ter que ser aquela resposta de bate-pronto. Pode juntar as 2 se quiser. Não, vamos lá. Sobre migração. Que princípios bíblicos e que responsabilidade do Estado orientam a acolhida e integração do estrangeiro? Ou seja, eu vejo amplamente isso na Bíblia, né? Só que hoje
se fala muito de fechar fronteira, você vê isso nos Estados Unidos, lá no Texas, enfim. Como que você vê isso? Isso algo que você entende como um princípio cristão de acolher o estrangeiro? Já é uma contradição o próprio ensino, né? Que viste o estrangeiro, né? É isso. A gente vê o estrangeiro e também não fez nada. Então eu acho que essa ideia, né? Porque a gente tem muitas pessoas que são migrantes e hoje são críticos à migração. Né? Os Estados Unidos foi construído por quem? Né? Quantos migrantes tiveram lá que hoje são condenados? Pegando o exemplo, né? São Paulo foi construído por nordestinos. Nordestinos, né? Exatamente. E algo interessante também é que o povo hebreu foi estrangeiro, exatamente, né? Exatamente. E você tinha recomendações de acolhimento. De acolhimento ao estrangeiro. Acolhimento, né? E vamos mais uma última pergunta. Essa é polêmica, né? Sobre sexualidade, né? Que o cristão de direita usa muito isso contra o cristão de esquerda, porque uma das pautas de esquerda tem apoio, né, desse movimento do LGBTQIA+, né? E aí se usa isso como uma pauta moral para atacar o cristão de direita, para atacar o cristão de esquerda, né? Então, como unir a verdade bíblica e o amor ao próximo na sua abordagem pastoral e cidadã sobre as pessoas LGBTQIA+? Bom, primeiro assim, a igreja é um local de acolhimento, base, né? Coisa básica isso aí. Em nenhum momento a gente vê nos textos bíblicos Jesus fazendo repreensões em relação a isso. Existe, como mais uma vez, textos que são pensados e dali você traz uma base para isso. Vamos pegar, né? Quando você fala até em questão de sexualidade, a Bíblia faz referência a uma mulher, né? Lá na entrada na cidade de Jericó, quem que é? A prostituta Raabe, que é citada no Velho e no Novo Testamento, ela é relembrada. E de que ela faz parte da árvore genealógica de quem? A prostituta Raabe. Entendeu? Sim. Então, veja, e era alguém que, pela sua condição de vivência sexual, provavelmente era criticada, era discriminada, mas ela faz parte dessa árvore genealógica, né? E citada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Eu vejo assim, hoje as pessoas não estão respeitando a individualidade e como eu falei, mais uma vez a gente tem um discurso muito raso nos que diz respeito às questões de sexualidade. Veja, Wagner, muitas coisas assim, elas são concernentes à minha fé, né? A minha fé. E não necessariamente ela pode ser destinada ou ser imposta a alguém que não compartilha da mesma fé que eu. Se a gente for olhar dentro da nossa fé, tem muitos pensamentos. Sim. Mas eu não preciso impor esse pensamento ao outro como regra de vivência e de convivência. Sim. Eu penso assim, a gente já vai caminhar para fechar. Quando a gente pensa em Congresso Nacional, a gente pensa em Câmara de Deputados, Senado Federal, etc. A gente está falando de discussões no espaço público. Então, quando você pensa na população brasileira, aí, seus mais de 200 milhões de habitantes, a gente tem que pensar que nem todo mundo comunga da mesma fé. Exatamente. Então, a gente está falando de direitos civis aqui. A gente não está falando de teologia. Exatamente. A gente não pode misturar galhos com bugalhos. E eu me recordo que quando teve a aprovação de união estável para pessoas do mesmo sexo, feita em cartório de registro civil, eu estava numa aula de EBD e alguém me levantou a mão e perguntou se eu concordava. E eu falei, depende do que você quer dizer como concordar. Teologicamente, eu tenho eu me reservo a não comentar nesse momento. Mas não vinha ao caso a discussão. E eu falei para a pessoa, isso não vem ao caso a discussão. Agora, do ponto de vista da legislação, está totalmente ok. Porque você tem que franquear o mesmo direito do heterossexual ao homossexual, porque ele é um cidadão brasileiro. E aí você está falando de direito civil. E com as suas liberdades então, de eu escolhas, acho que essa discussão, fazendo as devidas separações, né? E aí a secularização vem para isso, né? A separação, o Estado é laico, né? Exatamente. Aí você consegue se posicionar. E como igreja, a princípio é acolhimento e catequese, instrução.
Mas a pessoa ela tem um livre-arbítrio, sim ou não? E Cristo dá isso, né? E ninguém, veja bem, nós, como igreja, não temos obrigação de convencer ninguém daquilo que nós entendemos como algo que não é padrão. Sim ou não? O Espírito Santo convence, entendeu? Sim. Eu não tenho essa obrigatoriedade, porque quando eu me isento disso, eu entendo que a minha responsabilidade no primeiro momento é o acolhimento, ok? Seja bem-vindo em nosso meio, entendeu? Porque assim, senão a gente entra em questão de uso e costume da sociedade, como se nós fôssemos os guardiões, sabe, da moralidade. Sim. É interessante, e a gente já vai finalizar, mas é interessante o seguinte, não é uma teocracia. Exatamente. Não é Deus Jeová que está administrando o Brasil, né? E assim, como alguns querem fazer pensar. E aqui é um povo heterogêneo. Você tem todas as raças, você tem uma pluralidade religiosa, exatamente. Um sincretismo religioso. Então, tem que se pensar como nação. Né? Não é todo mundo debaixo do guarda-chuva da igreja. Não funciona assim. Eu acho que, até finalizando com essa frase, eu penso nisso. Ó. Cristo diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ok. Mas se você não abrir, é uma escolha. É uma escolha. E tá tudo bem você escolher, sabe? Isso não pode me tornar inimigo do outro, sabe? Porque ele escolheu e tomou uma decisão diferentemente daquela que eu acho que é a melhor. Entendeu? Porque assim como eu acho que eu estou certo, ele também pode achar que eu estou errado. Veja, e foi uma escolha minha, por isso que eu acho isso maravilhoso. Eis que estou à porta e bato. Abrir é uma opção. Eu posso abrir, eu posso não abrir. Né? E Cristo em nenhum momento falou nada. Ele diz, olha, tá tudo bem. E mesmo isso... na teologia, você tem o teólogo que ele adota a lei natural, que ele fala que existe uma ordem natural das coisas, mas você vai ter aquele outro teólogo que ele vai adotar que a leitura teológica que tem que fazer é histórico-crítica. Então ele vai ter uma perspectiva que, de acordo com que a sociedade ela avançou e ela mudou, que você tem que fazer uma hermenêutica, uma interpretação bíblica do que está ali. Mas, enfim, não é o ponto do debate de hoje. Sim, a gente pode marcar. Mas, Sérgio, obrigado, gratidão pela sua presença. Acho que foi muito esclarecedor. São temas polêmicos, foi muito assertivo nas respostas. São temas polêmicos, sensíveis, mas eu acredito que abrange as principais pautas ideológicas da esquerda. E... eu quero já agradecer ao público, você que vai acompanhar, internauta pela internet, minha gratidão. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @WagnerPedroLima. Lá na bio tem um link que vai te remeter para o canal do YouTube, onde é possível você acessar a gravação desse programa. E valeu. Eu quero passar para você fazer uma consideração final de 1 minuto e deixar suas redes sociais e os seus contatos. Tá. Bom, assim, quero mais uma vez agradecer pelo convite, né? Ratificar aqui que a ideia não é nos declararmos detentores da verdade absoluta, né? É abrir um espaço de discussão, de reflexão. Aquele que assistir esse programa, né? Não tenha isso como, né? Apenas... um discurso de autoafirmação, né? Não, eu acho que assim, a ideia é que realmente as pessoas pensem, reflitam, estudem. Antes nós não tínhamos esse acesso que nós temos hoje ao conhecimento. As coisas chegavam até nós e você tinha que aceitar aquilo, mas eu quero terminar com aquilo que o próprio Paulo diz, né, que ele achou os bereanos mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles examinavam nas escrituras todos os dias, para ver se as coisas realmente eram assim. Ou seja, era Paulo pregando, mas terminava a pregação e diziam lá, vamos ver se Paulo está falando a verdade ou não. E é isso que a gente tem que entender. Não é porque eu vi alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp que aquilo é verdade. Deixa eu olhar se aquilo é verdade mesmo. Busque esse conhecimento, beleza? Os seus contatos, seu WhatsApp? Então, Sérgio Pedro Psi. Isso aí, na rede social é isso. Então o programa está encerrado, tamo junto, um forte abraço. Valeu.